Olá, no Repórter Eco de hoje você acompanha o resultado de uma expedição feita por um fotógrafo de natureza pelas reservas particulares paulistas. Conheça também as atividades que contribuem para o envelhecimento saudável. E ainda uma pesquisa mostra que as sobras de frutas podem virar biscoitos nutritivos. A tese de doutorado desta cientista propõe o reaproveitamento de resíduos descartados pela indústria de alimentos. Um estudo internacional comprova que ter amigos e exercitar corpo e mente são benéficos para o idoso. E Silvestre Silva registra imagens e histórias das RPPNs do interior paulista que preservam áreas de floresta. As sobras de frutas da indústria podem virar biscoito. É o que revela uma pesquisa da Escola Superior de Agricultura da USP, feita com resíduos de maçã, abacaxi e melão. Na feira livre, elas garantem um colorido variado. As frutas são uma boa alternativa de alimentação leve e saudável em países tropicais como o Brasil. Nos restaurantes são descascadas, picadas e ofertadas como sobremesa. Já o que sobra, casca, miolo e talo, na maioria, ainda é descartado. Segundo os pesquisadores, não por falta de aplicações. Sabemos que hoje temos grandes aplicações para os subprodutos de frutas, né? Eles são destinados normalmente para uso como fertilizantes, ração animal, indústria de cosméticos. No entanto, mesmo assim, a oferta desses subprodutos ainda é muito grande. E assim, novas aplicações são necessárias, né? Tornam-se interessantes. O destino desses resíduos pode ser bem diferente depois que uma pesquisa realizada neste laboratório da Exalc, que é a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, é da USP, fica em Piracicaba, comprovou que casca de melão e miolo de maçã são excelentes ingredientes para um biscoito bem nutritivo. Nós temos fibras, vitaminas, minerais que têm outros destinos, né, que poderiam serem utilizados aí para melhor nutrição. Durante 4 anos de pesquisa e testes em laboratório, elas utilizaram as sobras ou os subprodutos de 3 frutas. O miolo de maçã, o talo do abacaxi e cascas de melão passaram por um processo de secagem. Foram moídos, transformados em farinhas, misturadas aos ingredientes convencionais para preparar os cookies. Eles são mais ricos em fibras, também compostos antioxidantes que podem auxiliar na prevenção do envelhecimento e também apresentam maiores quantidades de minerais, como ferro, cálcio e zinco. A receita é rica em fibras e reduz o teor de gordura e açúcar. No caso dos cookies, a receita tradicional ela leva mais, em torno aí de 50% de manteiga, de gordura. Então nós conseguimos reduzir essa quantidade e também os níveis de açúcar, já que as frutas elas são também fontes de açúcares, né? Frutose, sacarose, glicose. Então nós conseguimos uma redução nesses valores. Nós realizamos também alguns estudos a respeito da saciedade e observamos que principalmente o biscoito de melão e maçã podem reduzir a sensação de fome, contribuindo, portanto, com o aumento da saciedade. Para garantir a qualidade dos biscoitos, as sobras das frutas passaram por uma série de análises, conta a orientadora. É feita a análise microbiológica do produto, foi feita, e também a parte de contaminantes químicos, né, relacionada à parte de agrotóxicos. Para pensar em escala de produção dos cookies feitos a partir de sobras de frutas, é preciso antes superar alguns desafios. O nosso maior desafio trata-se do processo de secagem, de desidratação da fruta. Para a realização desse experimento, nós utilizamos frutas desidratadas em liofilizador, o qual leva a uma secagem a frio, a menos 40 graus. Esse método de secagem ele é muito oneroso, ele tem alto custo na indústria.
Então nós precisaríamos aí estudar outros métodos de secagem que tivessem um custo menos elevado para ser mais interessante economicamente. Como a aceitação dos biscoitos é grande por parte de crianças e jovens, este pode ser um item para complementar a merenda escolar. Esse emprego também pode ser a nível doméstico, né? Ao nível doméstico, ao nível de uma cozinha de merenda escolar, né? Então não há necessidade de ser um processo industrial, né? Embora o resíduo seja proveniente de indústrias de processamento de frutas. Você acompanha agora alguns dos fatos e pesquisas na área de meio ambiente que tem destaque aqui no Repórter Eco. A superlua aparece pela segunda vez em 2019. O fenômeno aconteceu no último dia 19 de fevereiro. A lua cheia atingiu o perigeu, a 356.761 quilômetros de distância da Terra, o ponto da órbita mais próximo do nosso planeta. Segundo a NASA, Agência Espacial Norte-Americana, a Lua apareceu até 14% maior e 30% mais brilhante. A próxima e última superlua do ano será em 21 de março. Pesquisadores descobrem a presença de componentes químicos de plástico em ovos de aves da ilha do Príncipe Leopoldo, no Ártico canadense. Os cientistas acreditam que elas ingeriram o material plástico enquanto pescavam. Após ingerir o peixe, o sangue contaminou os ovos. Um exemplar de tartaruga gigante considerada extinta há um século foi encontrado em uma expedição na Ilha Fernandina, em Galápagos. A Chelonoides fantásticos é uma das 15 espécies de tartarugas gigantes do arquipélago. Há 3 ou 4 milhões de anos, elas chegaram à região vulcânica e depois se espalharam por Galápagos. O arquipélago inspirou o naturalista inglês Charles Darwin a criar a teoria sobre a evolução das espécies. A Marinha do Brasil prevê inaugurar a nova estação de pesquisas na Antártica em 2020, 8 anos após o incêndio que destruiu a antiga instalação e matou 2 militares. A nova estação, obra de uma empresa chinesa, está quase pronta. Ela será instalada no mesmo local da antiga estação, na Ilha Rei Jorge, Península Keller. Será usada como base para os estudos dos cientistas que participam do projeto Antártico Brasileiro. Resolução da Agência Nacional de Mineração determina que barragens de rejeitos de mineração a montante, como as de Mariana e Brumadinho, devem desaparecer até agosto de 2023. Pelo menos 88 barragens no país usam a mesma técnica que provocou tanto a tragédia da Samarco quanto a da Vale, em Minas Gerais. 43 são classificadas de alto risco, com alto dano potencial. E aguarde, porque tem mais! O fotógrafo Silvestre Silva registra as imagens da natureza preservada nas reservas particulares do interior de São Paulo. E a seguir, uma pesquisa mostra que manter amigos e ter atividades físicas e mentais ajudam a envelhecer de forma saudável. O Repórter Eco volta daqui a pouco. Um estudo comprova que cultivar amigos e exercitar corpo e mente fazem bem para o idoso. O médico e pesquisador da Universidade de São Paulo, Alexandre Faisal, fala sobre as atividades que ajudam a envelhecer de forma saudável. Os cabelos ficam brancos, o corpo mais frágil, a agilidade não é mais a mesma, sinais da passagem do tempo.
O número de pessoas com mais de 60 anos é cada vez maior. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, em 2050, o planeta terá 2 bilhões de idosos, 1/5 da população. Esse é um fenômeno que está muito associado às melhoras das condições de saúde e de vida em diversos países, em particular a questão da educação e da nutrição. Então, esses 2 fatores são muito importantes. E o acesso aos serviços de saúde, a tecnologia de saúde, essa composição de elementos tem contribuído para a maioria dos países estender a expectativa de vida. Depois dos 60, ainda há muita vida para viver, garante Alexandre Faisal, pesquisador da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e do Hospital das Clínicas. Porque não é razoável pensar que por uma expectativa de vida que vai caminhando para os 80, 85, 90 anos, a gente considere idoso aquela pessoa com 60 anos. Envelhecer é parte da vida. Segundo a Organização Mundial da Saúde, em 2060, seremos 228 milhões de brasileiros, 32% idosos. Garantir a qualidade de vida no futuro depende dos hábitos e das relações que se constroem no presente. Cuidar do corpo com atividades físicas é importante sim, mas não é a única preocupação. Pessoas que têm atividade social, rede social, suporte social, elas têm melhora da memória, melhora da capacidade de processar informação, melhora da atenção, melhora de habilidades cognitivas, melhora da capacidade de viso espacial. Então são vários domínios que fazem toda a diferença para o idoso poder ter uma boa qualidade de vida. Não parar. Essa é a receita de Dona Wanda para chegar aos 80 anos esbanjando sorrisos e saúde. Eu faço tricô e crochê para o clube, que é um benemerente, né? E jogo boliche também uma vez por semana, que é outro grupo que a gente tem desde que eu me aposentei. E o tricô também faz com que você trabalhe a cabeça, porque você tem que seguir o repetir do trabalho, né? Na rotina atribulada tem exercício físico, pintura de quadros e amigos, muitos amigos. Receita de saúde e vida longa, com prescrição médica. Eu destacaria também trabalhos que mostram que a solidão se associa com o aumento do risco de morte por doença cardiovascular, por derrame, enfim, ter amigos é fundamental. E é por quê? Porque você vai contar com essas pessoas, você vai dar um sentido à sua vida, vai dar uma expectativa de vida diferente nessas relações e principalmente eu acho que você, esse vínculo de cuidar e ser cuidado, ele dá todo sentido à nossa existência. Nós não somos animais isolados, nós só temos sentido na nossa existência se a gente viver em relação ao outro. O segredo é gostar de viver, ter amigos. Isso é muito importante, ter amigos. Chegou a hora das imagens que a gente escolheu para você na internet. O Parque das Grandes Montanhas, cobertas de neve, e lagos da cor azul turquesa, no Peru. O Parque Nacional de Huascarán fica na Cordilheira Branca, a parte peruana da Cordilheira dos Andes. Ocupa uma área de 3.400 quilômetros quadrados, com uma diversidade de plantas, aves e animais, além de 66 glaciares, 300 lagos e afluentes de 3 dos rios mais importantes do país, Santa, Pativilca e Maranhão. Tem a maior cadeia montanhosa tropical do mundo. O Huascarán, que dá nome ao parque, é o pico mais elevado do país, com 6.768 metros de altitude. Os lagos da região têm origem glacial. A água azul turquesa é resultado do degelo.
Mas o derretimento da neve, intensificado pelo aquecimento global, é uma ameaça ao país. O Peru tem 70% das geleiras tropicais da Terra. Com a elevação da temperatura, algumas delas perderam 90% da sua massa de gelo. O escoamento da água no topo das montanhas provoca desmoronamentos, grandes enchentes e impactos tanto para os moradores da região quanto para a vida silvestre. Parque Nacional de Huascarán, um patrimônio natural da humanidade que precisa ser conhecido e preservado. E você vai ver a seguir. O fotógrafo Silvestre Silva percorre o interior paulista para registrar a natureza protegida nas reservas particulares do estado. O Repórter Eco volta daqui a pouco. O fotógrafo de natureza Silvestre Silva viajou pelo estado de São Paulo. Na expedição, ele percorreu as reservas particulares para registrar paisagens e iniciativas de proteção de áreas de floresta. Da cobertura, a vista alcança um horizonte de prédios. Em meio à maior metrópole brasileira, um pequeno fragmento de Mata Atlântica passou a ser protegido por lei. Ganhou o título de Reserva Particular do Patrimônio Natural. Ao lado da rodovia Anhanguera, que liga a capital ao interior de São Paulo, a RPPN Mutinga pertence a este condomínio localizado na região de Pirituba e que tem 4 torres, onde vivem cerca de 300 famílias. Entre os edifícios, um recanto, o casarão dos anos 40, rodeado por jardins. Aqui era a sede da antiga granja, onde Dona Maria Helena veio morar assim que se casou. Dona Maria Helena, quantos anos a senhora tem? Eu tenho 98 anos. Como é que era esse lugar aqui, quando a senhora chegou? Um pasto, é só capim. Para deixar a paisagem mais alegre e diversa, Dona Maria Helena começou a plantar ao redor da casa. Eu gostava de árvores, eu gostava de planta, eu gostava de tudo, essas coisas. Então eu fui plantando. No fundo da casa da sede, a proprietária simplesmente deixou a mata crescer e logo surgiu um bosque com espécies nativas da floresta atlântica, onde os filhos dela costumavam brincar. Era muito longe do centro da cidade aqui? Ai. A área não é tão grande, mas é fundamental para conservar espécies vegetais da Mata Atlântica e abrigar vários animais. São cerca de 25 mil metros quadrados de mata em estágio secundário de formação. O que mais chama a atenção é que esse oásis fica a apenas 13 quilômetros do Marco Zero da cidade de São Paulo. Hoje, a equipe do Repórter Eco faz a trilha da RPPN, que já foi o quintal da Dona Maria Helena, com o fotógrafo de natureza Silvestre Silva. Mutinga foi a primeira de uma série de 80 reservas que ele documentou para o livro RPPNs, Cultura e Natureza, Áreas Protegidas do Estado de São Paulo. A publicação da editora Bela Vista Cultural está sendo distribuída gratuitamente para escolas e bibliotecas públicas. É impressionante o número de espécies nativas de pequeno, de médio e grande porte. E mais surpreendente ainda, a regeneração natural perfeita aqui dentro. Agora, o que me impressionou muito foi subir em um dos prédios e ver esta RPPN, esta reserva, de cima, com a cidade de São Paulo toda ao fundo.
A geógrafa e gestora ambiental Josina Souza é responsável pela manutenção da RPPN, que por enquanto é aberta uma vez por mês apenas para os moradores do condomínio. A gente fez a identificação das espécies exóticas que tinha. Aquelas que poderiam ser tiradas, a gente tirou conforme o estabelecimento do plano. Se é um arbusto, faz isso, se é uma rasteira, faz isso, e a gente foi trabalhando com isso daí. E as nativas? Com relação à nativa, a gente identifica a planta, é uma nativa, a gente faz a limpeza dela ao redor, tira o cipó, faz uma limpeza, aduba se for necessário. Em época de seca a gente faz a rega delas para dar condição para elas se desenvolver dentro da reserva. E para recompor eventuais faltas de muda, a gente faz a coleta de sementes, não no interior da reserva, ao longo da trilha. Conforme a gente vai achando sementes, a gente recolhe, porque na trilha não vai nascer semente, né? A gente não vai deixar. Mas a gente recolhe e planta. Elas são cercadas, então no interior dela você não tem animais de grande peso. Conclusão, todas as sementes que caem, nascem. Então é uma profusão de germinação, que aliás eu fiz muitas fotos de detalhe de germinação, sabe? É muito bonito mesmo, é encantador, né, o interior delas. Foi a dedicação de Dona Maria Helena que permitiu a criação da Reserva Mutinga. Graças a ela, o bosque que deixou crescer e conservou a vida toda, agora é protegido por lei. O que a senhora sente quando a senhora vai até o portão ali da sua garagem e vê essa mata que a senhora ajudou a plantar? Realização. Realização na vida. É impressionante a dedicação dos proprietários das RPPNs no sentido da conservação. É o que vai ser um legado para as futuras gerações deste país, em que acontece tanta predação. É um país tão devastado em termos de natureza. E você pode rever as reportagens pelo Cultura Digital. É só baixar o aplicativo gratuitamente no seu celular. Acompanhe o programa também pelo youtube.com/Repórter Eco TV Cultura. E não esqueça de curtir a nossa página no Facebook. E a gente encerra hoje com o pensamento do ecologista Jean-Philippe Boudouez. Ele administra na França o programa que pretende cultivar 100 milhões de árvores em vários continentes. É preciso plantar uma árvore no coração das pessoas. Repórter Eco, até o próximo programa.